Bom, turma, nesta aula nós vamos trabalhar os tipos de concentração, fazendo uma revisada do que nós já vimos e trabalhando mais alguns tipos de concentração novos. E também vamos trabalhar diluição. Então, sem muita enrolação, bora lá. Qual é o primeiro tipo de concentração? Ele não foi trabalhado no peixe, mas é importante que vocês saibam. É a concentração comum. Como que é expressa a concentração comum? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Essa massa do soluto, ela pode ser expressa em gramas, miligramas ou quilo. E o volume pode ser em mililitros, litros. Então, a concentração comum, a unidade de concentração comum é grama por litro, pode ser grama por litro, miligrama por litro, miligrama por ml, correto? Depois tem a concentração molar. O que é a concentração molar? É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Aqui, pessoal, eu gostaria de fazer uma correção com vocês. Nos exercícios anteriores, nas aulas anteriores, eu utilizei a letra C para representar a concentração molar. Porém, a letra C ela não é uma letra adequada para representar a concentração molar, porque a letra C geralmente é utilizada para representar a concentração comum. Então, eu peço a vocês que a partir de agora não utilizem mais a letra C. Não tem problema utilizar não, o exercício não está errado. Se você fizer tudo direitinho, te dar essa fórmula aqui, não tem problema. Mas é melhor utilizar a letra M, porque nos livros geralmente se utiliza a letra M para representar a concentração molar, certo? Então, como que expressa a concentração molar? Repetindo, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Nós conseguimos ver ainda que essa fórmula pode ser transformada nessa aqui, ó. Massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução, certo? E a massa sempre vai estar em gramas, a massa molar vai estar em grama por mol e o volume vai estar em litro, que vai resultar que a unidade é mol por litro, certo? Depois nós vimos ainda fração molar. O que é fração molar? Ela pode ser expressa em relação ao soluto ou em relação ao solvente. Por exemplo, a fração molar em relação ao soluto vai ser o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total, correto? E se for em relação ao solvente? Vai ser a fração molar em relação ao solvente, vai ser o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total, correto? E por último, nós vimos a molalidade. O que é a molalidade? Vai ser o número de mols do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que o número de mols vai estar em mol e a massa do solvente vai sempre estar expressa em quilos. Então a unidade de molalidade é mol por quilo. Tranquilo? Agora nós vamos ver dois novos tipos de concentração, que é título em massa ou título em volume. O que é o título em massa? Vai ser a massa do soluto, certo? Dividido pela massa total, que vai ser a massa do solvente mais a massa do soluto, correto? Esse título em massa, ele pode ser transformado em porcentagem. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar por 100. Então, a porcentagem em massa vai ser o título em massa vezes 100%. Tranquilo? Onde que eu posso ver o título em massa? No soro fisiológico. O soro fisiológico é 0,9%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 partes dessa solução, 0,9 vai ser NaCl, que é o cloreto de sódio, certo? E o restante vai ser as outras coisas que compõem a solução. Depois temos o título ou porcentagem em volume. Como que é o título ou porcentagem em volume? É bem simples também, é semelhante ao título em massa. Vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução, certo? O volume da solução nesse caso, pessoal, não vai ser o volume do soluto mais o volume do solvente. Por quê? Há casos
se misturar o soluto e o solvente, pode ter contração de volume. O volume pode diminuir. Um exemplo é se você pegar 50 ml de água e 50 ml de etanol. Se misturar os dois, você vai esperar que o volume da solução tua seja 100 ml. Porém, isso não acontece. A interação entre a água e o etanol fazendo com que a contração de volume. Então, o volume vai ser aproximadamente 96 ml. Então, essa proposição aqui, volume do soluto mais volume do solvente, vai ser igual ao volume da solução, não é adequada. No exercício, geralmente vai estar informando para vocês o volume da solução, certo? O título em volume, ele pode ser transformado em porcentagem. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar ele por 100%. Então, onde que eu posso ver a porcentagem em volume? Por exemplo, no álcool 70%. No álcool 70%, o que isso quer dizer? Quer dizer que de 100 partes dessa solução, 70 serão álcool. As demais, geralmente, os outros 30 serão água, correto? Bem tranquilo, né, pessoal? Se vocês ficaram com dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, tranquilo? Então, bora para a diluição. E aí, turma, vocês já ouviram falar sobre diluição? Talvez sim, talvez não, mas certamente vocês já fizeram uma diluição. O que é fazer uma diluição? É alterar a concentração da sua solução adicionando mais solvente. Por exemplo, se você fez um suco, colocou muito açúcar, viu que o suco teu está muito doce, o que você vai fazer? Você vai colocar mais água, certo? O que a água é? Água é o solvente. Então, o ato de adicionar água é chamado de diluição, correto? Aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma solução concentrada, adicionamos água, nós temos uma solução menos concentrada, ok? Vamos tentar deduzir uma fórmula para diluição de soluções? Bora lá? A gente sabe que essa solução aqui, ela tem um número de mols do soluto inicial, certo? E essa solução aqui, vai ser a solução final, vai ter um número de mols do soluto final, correto? O que nós sabemos? Que o número de mols, ele está relacionado à concentração e volume da solução. Como que ele está relacionado à concentração e volume? Da seguinte forma, através da molaridade. A molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Ok. Mas primeiro eu preciso saber, tem alguma relação entre o número de mols do soluto aqui e o número de mols do soluto ali? Tem, não tem, pessoal? Eu adicionar solvente, eu mudo o número de mols do soluto? Não mudo, porque eu estou adicionando apenas solvente, então o número de mols do soluto, ele é igual, correto? Então eu posso falar que o número de mols inicial da diluição é igual ao número de mols final, ok? Então voltando para essa fórmula aqui, eu sei que o número de mols, ele pode ser igual, se eu multiplicar cruzado, vai ser o número de mols é igual a molaridade da solução vezes o volume da solução, correto? E se eu substituir aqui, vai ficar como? Vai ser a molaridade inicial da solução vezes o volume inicial da solução vai ser igual ao que? A molaridade final vezes o volume final da solução. Certo, pessoal? Essa será a fórmula para diluição. Ela é bem simples. Então, é importante que vocês guardem isso. Na diluição, não há alteração do número de mols do soluto, apenas do número de mols do solvente. Raramente vai se analisar o número de mols do soluto, do solvente na diluição. Geralmente é só soluto, ok? Então, segue essa fórmula aqui que não tem erro. Vou resolver com vocês agora um exemplo sobre diluição para ajudar a clarear as ideias aí. Então, bora? Imagine que vocês têm uma solução que tem a molaridade de igual a 1 mol por litro, certo? E tenho ainda, essa solução ela tem um volume de
100 ml, certo? E você diluiu essa solução até que ela ficou com uma concentração de 0,5 mol por litro. Então pergunta, qual será o volume dessa solução? Certo? Então você pegou essa solução aqui, diluiu ela tinha antes uma concentração de 1 mol por litro e virou 0,5. E quer saber o volume? O que eu vou fazer? Vou utilizar aquela fórmula que eu mencionei anteriormente, que é molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. É bem tranquilo, pessoal. Quer ver? Eu vou pegar o que? Molaridade inicial é qual? É 1 mol por litro vezes o volume inicial, 100. 100 o que? 100 ml. É igual a molaridade final, que é 0,5 mol por litro, vezes o volume final, que eu quero saber. Então agora é bem fácil de resolver. Você precisa fazer o quê? Nós vamos pegar esse 0,5 e passar para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, 1 mol por litro vezes 100 ml dividido por 0,5 mol por litro. Vai ser igual ao volume final. Ó, tem mol por litro aqui em cima e mol por litro aqui embaixo. Então, eles se cancelam. Certo? Vai sobrar só a unidade de ml. Então, você vai pegar, vai ficar 100 vezes 1, 100 dividido por 0,5 vai dar 200. Mas vai dar 200 o quê? Sobrou a unidade aqui, ó, ml. Então, 200 ml é igual ao volume final. Então, o que isso quer dizer, esse volume final? Esse volume final quer dizer que esta solução terá o volume igual a 200 ml. E se eu perguntasse para vocês quanto de água que eu tive que adicionar para esta solução ficar com esse volume final? É simples. Eu vou pegar, eu sei que o volume da solução é igual ao volume inicial, certo? O volume que eu tinha lá, mais o volume de solvente que eu adicionei. Certo? Então, o volume final da solução foi 200. Qual que era o volume inicial? 100. Mas, qual que é o volume adicionado? Isso que eu quero saber. Certo? Então, passa aqui para cá, vai ficar 200 ml menos 100 ml é igual ao volume adicionado. 200 menos 100, 100 ml. Então, esse é igual ao volume adicionado. Então, para pegar essa solução de 1 mol por litro com 100 ml e transformar ela numa solução de 0,5 mol com volume final igual a 200 ml, eu tive que adicionar quanto de água? Eu tive que adicionar 100 ml de água, considerando a água como solvente, tá, pessoal? Certinho? Esse vai ser o volume adicionado. Porém, você deve ficar atento se o exercício está pedindo o volume que foi adicionado no solvente ou o volume final da solução, certo? Pessoal, leiam com bastante atenção os exercícios não estão difíceis, eu já resolvi, tá bem tranquilo, mas é preciso atenção. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, me pergunta no privado, não tem problema não, certo? Até a próxima então e valeu!